Marrocos e Israel assinaram nesta quarta-feira um acordo marco de cooperação sobre segurança sem precedentes. A decisão foi anunciada após uma histórica visita ao país do ministro da Defesa israelense Benny Gantz em um contexto de tensões entre o reino alauíta e a vizinha Argélia. Assinamos um acordo para cooperação em segurança cobrindo todos os aspectos com Marrocos. É algo muito importante que também vai nos permitir trocar opiniões, realizar projetos conjuntos e possibilitará a exportação de Israel. Acho que as relações entre Marrocos e Israel devem continuar se estreitando, se desenvolvendo e se expandindo. Estou feliz por isso. Ambos os países passam a cooperar em termos de planejamento operacional, compras, pesquisa e desenvolvimento na área da segurança, entre outros aspectos. De acordo com Israel, o acordo marco vem um ano depois de ambos os países terem normalizado suas relações diante de ameaças e desafios na região. Essa foi a primeira visita formal de um ministro da Defesa israelense ao país. Marrocos e Israel estabeleceram relações diplomáticas no início da década de 90, mas os marroquinos as encerraram no início da Segunda Intifada, um levante palestino que ocorreu entre o final de 2000 e início de 2005. Gantz também vai conversar nesta quarta-feira com o ministro das Relações Exteriores marroquino, Nasser Bourita. Então, pastor Rodrigo, é muito interessante essas informações, porque às vezes as pessoas, quem sabe, podem até perguntar, mas por quê? O que tem a ver isso com a minha vida? O que eu tenho que saber desses acordos que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Eu estou aqui no Ocidente, né? Eu estou aqui na América, eu estou na Europa, eu estou no Ocidente, e as pessoas, esses países, fazem parte lá do outro lado, na Ásia, lá no Oriente. Isso não tem nada a ver comigo. Na realidade, por mais que a distância geográfica venha a ser grande, né, do Brasil até Israel, nós estamos aproximadamente aí quase 16 mil quilômetros. Porém, não é a distância que significa alguma coisa. O que significa é o que a Bíblia Sagrada diz, porque Israel é o termômetro da face da terra. Jerusalém é a capital do mundo. Jerusalém não é apenas a capital de Israel. Jerusalém é a capital do mundo, né? A capital pela qual é a cidade do grande rei Jesus, né? Sobre ela descerá a nova Jerusalém. E tudo que diz respeito ao mundo espiritual, primeiro acontece em Israel e de lá se espalha mundo afora, porque Israel é a capital do mundo. E dentro desses acordos, o que nós podemos entender? Que está se aproximando a vinda do Senhor Jesus, a volta do Senhor para arrebatar os seus escolhidos, para tomar a sua igreja, para levar os seus. E nós que somos aqueles que aguardamos por esse dia, temos que estar informados para não ser pego despercebido. Jesus mesmo disse para nós olhar para os sinais. Quando a figueira, né, começar a florescer, é porque é final dos tempos, ou seja, a figueira já floresceu em 1948, quando dentro de apenas um dia, Israel se transformou em nação, né? Israel se transformou em nação no ano de 1948, numa reunião da ONU, com um voto Minerva do chanceler Oswaldo Aranha, que por sinal é um brasileiro com sangue de israelita, né? E de lá em diante, vem acontecendo o cumprimento de muitas profecias, e dentre esses acordos de paz. O primeiro acordo de paz que aconteceu foi entre Israel e o Egito, depois de 5 grandes embates, grandes guerras, incluindo a guerra que aconteceu em 1967, que foi a Guerra dos 6 Dias, que iniciou bem na festividade do Yom Kippur, quando os judeus estavam celebrando, né, a festa do Yom Kippur. O Egito, juntamente com outros países, atacaram Israel, e essa guerra durou 6 dias, e Israel, apenas com alguns kibbutz, né, que a palavra kibbutz quer dizer agricultores, com alguns kibbutz, enfrentaram 6 nações árabes e venceram as 6 nações, né, pela ajuda de Deus, varreram o exército do Egito, e sempre houve 30 anos de perseguição depois, e aí no ano de 1979, foi o primeiro acordo com um país árabe que Israel fez, foi com o Egito. Depois do Egito veio o acordo com a Jordânia, né, que é um país que fica divisa com Israel, é um acordo com a Jordânia. Depois do acordo com a Jordânia, veio o terceiro acordo, que esse daí foi considerado o mais importante, né, do século que nós estamos. Nós estamos no século 21,
né? E esse acordo foi considerado o acordo mais importante. Ele é considerado o acordo dos séculos. Que acordo é esse? O acordo que Israel fez com os Emirados Árabes Unidos, né? Esse acordo que Israel fez com os Emirados Árabes Unidos trouxe, pastor Rodrigo, uma grande facilidade, uma grande ligação para que outros países árabes viessem a se render a essa aliança. Inclusive, eu tenho meu passaporte de dupla cidadania, tanto brasileiro como meu passaporte israelense, né? Só para quem está em casa entender o que eu vou explicar, a importância desse acordo que foi feito, né? Se você for ver, esse aqui é o meu passaporte, né? O lado, passaporte israelense, deixa eu fazer assim, aqui, passaporte israelense, e aqui, no mesmo passaporte, é o passaporte brasileiro, né? Aqui está o passaporte. Deixa eu ajeitar aqui a imagem para pegar de um jeito que... Aqui. Esse é o passaporte brasileiro e, passando algumas folhas, o passaporte israelense. Tá aqui. E, para mim, entrar nesses países árabes, né, que não faz parte do acordo, eu não posso entrar. Eu não posso visitar Dubai, eu não posso visitar o Afeganistão, eu não posso entrar no Iraque, eu não posso entrar na Turquia. De todos os países árabes, que é aproximadamente 14, entre 13 e 14 países, eu só posso entrar em 4. Quem são os 4? Egito, né? A Jordânia, o Emirados Árabes, que agora tem esse acordo que vem de 2020 para cá, e dentro desses países árabes, embora está ligado ao continente africano, mas é considerado um país árabe, agora o último acordo que foi feito com o país de Marrocos, que é esse que apareceu nos vídeos. Então, dentro da comunidade árabe, os países árabes, eu só posso entrar nesses 4 porque eu tenho um passaporte israelense. Se eu chego num país desse daí, no aeroporto eu já sou preso, né? Eu sou levado para um campo de concentração, já sou preso, porque eu tenho um passaporte israelense e eu não posso entrar nesses países. Agora, os que têm acordo, é tranquilo, é fácil. Quantas das vezes de entrar e sair do Egito, normalmente, por causa do acordo, na Jordânia, por causa de acordo, e assim também, esses países têm acordo. Por exemplo, para viajar, né, para o Azerbaijão, que fica próximo a Israel, não se pega voo no aeroporto Ben Gurion. Você precisa ir até a Jordânia, e da Jordânia você pega o voo para o Azerbaijão, que é um país que, depois que fez o acordo com os Emirados Árabes Unidos, aí esses países começou a quebrar algum dos paradigmas e começar essa liberação. E dentro desses acordos, pastor Rodrigo, é aí que está o grande segredo, porque dentro desses acordos começa a acontecer todo o movimento espiritual para a volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando se olhar e ver que existe uma suposta paz, é aí que vem a repentina destruição sobre a face da terra. Então, esses acordos é uma indicação de que está vindo, né? O Senhor Jesus está voltando para tomar o seu povo e arrebatar a sua igreja. Inclusive, o nosso amigo aqui, o Rogério Santos, diz ali, ó, esses acordos de paz, nada mais, nada menos, é para trazer a nova ordem mundial, são falsos acordos, tudo sendo preparado. Sem dúvida, com certeza, né, pastor Claudio? Com certeza, sem dúvida alguma, o senhor disse muito bem. Quer dizer, então, se um exemplo, o senhor só pode entrar nos países que Israel tem, então, um acordo. Emirados Árabes Unidos aí, foi o que abriu a porta para que o pessoal de Israel possa, então, entrar nesses países. Se entrar em outro país que não tem esse acordo, é preso na hora? Você é preso, né? Ainda mais que o período que eu morei em Israel, eu servi o governo, eu servi o Estado de Israel, né? Então, tem os meus dados do passaporte, que eu servi o Estado, que eu servi o governo. Então, automaticamente, quando eles pegaram os meus dados, vão dizer, deve ser algum espião, deve ser alguém que está a trabalho do governo israelense, e automaticamente você
preso, né? Vai para um campo de prisão, para um campo de concentração, e pode ocorrer aquilo que você vê sempre acontecendo, aquela grande fila, né, de prisioneiro de guerra, com uniforme laranjado, com o rosto vendado, tomando um tiro de misericórdia, ou sendo decapitado com uma espada dos califados, né? E isso pode acontecer. Então, eu só entro, né, dentro dos acordos nos países que pertencem ao acordo com Israel, né? E isso, por exemplo, quando uma pessoa brasileira, né, vai até Israel, para o passaporte dele e dela, né, se ele não tem a cidadania israelense, para o passaporte dele e dela não ficar manchado diante da comunidade árabe, então você chega no aeroporto, quem já foi a Israel sabe o que eu vou dizer, você chega no aeroporto, em vez deles carimbar o teu passaporte, porque o passaporte ele tem várias folhas, né, existem várias folhas no passaporte, para você carimbar em cada país que você entra, mas quando você vai a Israel, eles não carimbam o passaporte, eles entregam essa fichinha aqui que eu tenho é da minha esposa, por ela não ter a cidadania israelense, né, quando ela entrou lá pela primeira vez, então ela recebeu essa fichinha para não receber carimbo no passaporte, porque se ela recebe um carimbo e depois ela vai e entra na Turquia, ela vai e entra em países, por exemplo, no Kuwait, ela vai e entra lá em Oman, né, vai na Síria, vai ter problemas. Então, tendo essa fichinha aqui, é uma indicação de que ela entrou, na realidade, quando entra, recebe uma fichinha azul, quando sai, recebe essa fichinha meio cor-de-rosa, meio vermelha, para não carimbar no passaporte, para não ter problema, para a pessoa não ter problema com os países que não têm um acordo perante Israel. Então, esse acordo veio para trazer uma paz. É tudo uma armação, uma montagem, né, podemos dizer, do governo do anticristo, pessoas, né, para que, diante desse falso acordo, para que quando o Senhor Jesus voltar, né, automaticamente venha a ter esse acesso, esse falso acordo de paz. E ele está se avançando, se avolumando, para chegar no ponto ápice, que é o que nós vamos comentar dentro dessa oportunidade, que é a construção do terceiro templo, né? A construção do terceiro templo. Marrocos, né, como eu disse, é o quarto país que já fez esse acordo. Dentre esses 4 que já fez, o Emirados Árabes Unidos, por ser um dos países mais ricos do Oriente Médio, devido aos poços de petróleo e toda a influência que tem, está trabalhando, né? A França, os Estados Unidos, esses países poderosos estão trabalhando para convencer também o Afeganistão, a Arábia Saudita, Bahrein, o Catar, Comes, Irã, Iraque, né, o Kuwait, o Líbano, Omã e a Síria, que são 10 países, para também fazer esse acordo. Então, nos próximos, podemos dizer, meses, ou nos próximos dias por aí, futuro, nós vamos ter aí mais 10 países do Oriente Médio fechando esse acordo de paz. E aí deixará de ser 4, já passará a ser 14 países. E dentro desses 14 países, aí aproximadamente será 90% dos países árabes tendo um acordo com Israel. E isso é um sinal muito grande da volta de Jesus, pastor Rodrigo. Foi. Vamos lá, pessoal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém. E à meia-noite estamos ao vivo no canal Clamor do Cristão. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Ô, glória! Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.